A Prece na TV. Aqui, os municípios se veem. A Prece promoveu recentemente uma missão para as Ilhas da Grande Comore, na África. A viagem possibilitou uma troca de experiências entre o país, o Brasil e a França, com foco no desenvolvimento rural sustentável. Recentemente, a Prece, juntamente com a comunidade urbana de Dunkerque, participaram de uma missão na África. Sobre esse assunto, o A Prece na TV conversa agora com Nicolas Fabre, coordenador de cooperação internacional da A Prece. Nicolas, eu queria que você me falasse sobre essa missão, qual foi o país que vocês visitaram, né? Enfim. Em decorrência, na verdade, de um processo que vem acontecendo desde o ano passado, como você mencionou, nosso parceiro é a comunidade urbana de Dunkerque, que fica no norte da França. Realizamos uma missão de trabalho voltada para o desenvolvimento rural em outubro de 2011. Já que existia uma cooperação bilateral trabalhando outros assuntos, como a questão da cooperação portuária, entre o estado do Ceará e os seus municípios, representados pela Prece, e essa região do norte da França, de Dunkerque. Em outubro, tivemos a oportunidade, também lá em Dunkerque, de conhecer um país africano, que é um conjunto de ilhas chamado União das Comores. É um conjunto de 3 ilhas pequenas que fica no norte de Madagascar, perto ainda já do Moçambique. E, por acaso, desenvolvendo conversa, proposta, trocando conhecimento com esses novos parceiros, surgiu a ideia de se trabalhar um projeto tripartite envolvendo os 3 países, os 3 continentes, no caso, nessa proposta do desenvolvimento rural, que já era o assunto da cooperação bilateral entre o Ceará e Dunkerque, visto que os assuntos que tratamos com Dunkerque foi demonstrado um grande interesse por parte dos parceiros africanos, apesar da grande diferença. Você possa até se perguntar o que é um país como o Brasil, um continente desse tamanho, pode ter algum interesse para um grupo de ilhas. Estamos falando de um conjunto de ilhas que não somam 1.000 km². Então, realidades muito diferentes em aparência, mas ao decorrer do tempo, nós percebemos que tinha muita coisa em comum sobre as dinâmicas do desenvolvimento rural. Nesse sentido, vem sendo elaborado um edital, nessa relação tripartite, para que o Brasil, a França e as ilhas, o conjunto de ilhas, possam, de forma conjunta, tentar superar os desafios, tentar superar essa questão mesmo ambiental e social, não é isso? Exatamente. A partir de uma proposta de desenvolvimento rural sustentável, que no contexto da Rio+20 hoje está na moda, vamos dizer assim, ainda bem, visitamos essa ilha chamada de Ngazidja, que é a ilha principal, onde está a maior concentração da população, governo, etc. E passamos uma semana lá com os colegas também de Dunkerque para ter uma ideia mais detalhada, mais concreta da realidade, tanto sociais, econômicas, ambientais, como você bem colocou, e começar a trabalhar uma proposta de desenvolvimento do que a gente chama de cooperação descentralizada. Apesar de se tratar de um país, de uma ilha, essas ilhas são menores de qualquer município até do nosso estado aqui do Ceará. E estamos, na verdade, trabalhando em 2 frentes, paralelas, porém complementares, voltadas para o desenvolvimento rural. Uma é atender, como você mencionou, um edital de cooperação descentralizada tripartite emanente da União Europeia. Esse projeto é encabeçado pela comunidade urbana de Dunkerque, obviamente pelo fato da França estar incluída na União Europeia, e seus parceiros são tanto o Ceará através da Prece e o governo dessa ilha de Ngazidja, que é uma das 3 ilhas da União das Comores. E, ao mesmo tempo, estamos concorrendo a um edital que foi lançado aqui no Brasil pela Agência Brasileira de Cooperação para trabalhar a cooperação chamada Sur-Sur, que também é um processo de cooperação descentralizado, que trabalha, por descentralização a gente entende trabalhar as pontas, ou seja, a relação municipal com municipal e não os entes federativos em si, os governos centrais. Então, essa missão do mês passado para os Comores foi o primeiro passo já mais concreto, técnico em si, desse projeto de cooperação Sur-Sur, que vai trabalhar os municípios do Vale do Curu que já estavam envolvidos com a cooperação bilateral com a França, especificamente Gerard Sampaio, o Mirim, numa primeira etapa, com a ilha de Ngazidja.
E temos em ambos os projetos essa finalidade do desenvolvimento rural sustentável, que vai trabalhar ao mesmo tempo a formação profissional, a questão das competências, uma transferência não somente de técnicas ou tecnologia, mas ainda mais de competências, porque eu, inclusive, incentivo que procura o governo federal, esse programa de cooperação descentralizada Sul-Sul busca promover, vamos dizer assim, a exportação das experiências exitosas municipais e estaduais do Brasil afora, né? E a partir do diagnóstico que conseguimos fazer lá e das discussões anteriores que tivemos desde a missão na França em outubro, nos deparamos com alguns problemas muito similares, apesar das diferenças iniciais, com a nossa realidade aqui do Ceará e do Nordeste em relação à degradação ambiental pelas práticas agrícolas convencionais, problemas ainda de extrema pobreza, de insegurança alimentar e nutricional. Apesar de ser uma ilha, sofre também por questões de solo, de falta de água, como estamos infelizmente enfrentando esse período de estiagem aqui. Então, muitos dos programas, projetos, políticas públicas desenvolvidos nos últimos anos aqui no Ceará e no Nordeste, têm como contribuir também para o desenvolvimento de um país como os Comores, que ainda hoje é um dos 10 países mais pobres do mundo, em função da classificação do IDH. Nicolas, e para finalizar, qual é o prazo para a realização desse edital e quais são os próximos passos mesmo dessa cooperação descentralizada? Bem, em ambos os casos, seja o edital tripartite da União Europeia como a cooperação Sul-Sul da Agência Brasileira de Cooperação, ambos os prazos para remeter os projetos é final de agosto. Em relação aos próximos passos, já temos marcado semana que vem, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, um encontro com a equipe técnica de Dunkerque, que vem discutir com aquele estado outros projetos e vai aproveitar a oportunidade para que possamos fechar a proposta técnica do projeto da Agência Brasileira de Cooperação. Esse projeto vai ser justamente trabalhar a priorização da questão da transferência de conhecimento e tecnologias exitosas voltadas para a agropecuária, com foco agroecológico sustentável, com a conservação ambiental, e a inserção social das populações em situação de extrema pobreza, que na nossa realidade são principalmente as mulheres e os jovens. É uma realidade também que enfrenta os Comores, e nesse sentido que vamos trabalhar. Enquanto no projeto da União Europeia, vamos trabalhar um projeto também em relação ao recurso mais amplo, mais integrado. Então, a questão agropecuária e desenvolvimento rural vai ser um dos 3 eixos do desenvolvimento. Outro eixo importante no qual a França também pediu a ajuda da APRES é na formação naquela ilha da descentralização administrativa. As ilhas dos Comores estão passando atualmente por um processo de criação dos seus municípios. E eles têm o interesse tanto de ter o apoio da França, que tem já uma tradição secular nesse sentido, e também de conhecer a realidade brasileira. Embora já exista há muito tempo os municípios, o Brasil está passando atualmente por uma descentralização territorial com o Programa Territórios da Cidadania. Então, nesse sentido, também o Brasil tem como participar e ajudar, através da APRES e do Estado do Ceará, a desenvolver essa metodologia administrativa, para dizer assim, com os colegas dos Comores. Muito obrigada e voltamos aos estúdios.